amigo governador Rui Costa. Rui, bom dia, como vai você? Bom dia, Mário. Bom dia a todos os amigos aí da Metrópole. É um prazer, Mário, estar aqui conversando mais uma vez com os amigos e amigas da Metrópole. Nessa segunda-feira, dia 13 de setembro, e para comemorar o dia 13 de setembro, segunda-feira, nós vamos, daqui a pouquinho, estar na região do Cisal, ali na cidade de Serrinha, entregando a 21ª Policlínica Regional de Saúde, dessa vez para atender a população ali da região nordeste do estado, a região de Cisaleira. Então, daqui a pouquinho estaremos lá, essa cidade maravilhosa, que é onde minha mãe nasceu, que tem um carinho especial. Nós vamos entregar mais uma policlínica para atender ali a população e, com isso, seguir aí a transformação que nós estamos fazendo na saúde pública da Bahia. Ô, Rui, eu vou confessar a você uma coisa, viu? Quando você se lançou candidato a governador, primeiro mandato, que você tinha 2%, 3% ou 4% na pesquisa, e você apresentou, você saiu ouvindo, eu me lembro perfeitamente, você fazer um plano de governo, você viajou por vários territórios, pegou as informações. Quando você apresentou esse negócio, eu vou construir não sei quantos hospitais, não sei quanto isso, eu disse assim, rapaz, esse homem é muito corajoso demais, porque será que ele vai conseguir isso? E não é que tu conseguiu isso mesmo nessa área de saúde. Eu acho que nenhum governador na história da Bahia fez o que você fez. Como é que é isso aí? É uma determinação sua? E essa coisa da descentralização, Rui, quantas vezes a gente via ambulâncias, fila de ambulância no Hospital Geral do Estado, rapaz, pessoas vindo lá do interior, sofrendo na estrada, rapaz, uma coisa horrorosa. Conte um pouquinho dessa história, como é que você concebeu e como é que você conseguiu realizar. Ô, Mário, de fato, quando eu comecei a rodar o Estado e botar no programa de governo que eu iria regionalizar a saúde pública da Bahia, iria construir as policlínicas, os hospitais, aquela turma do contra, da oposição, dizia assim, ele não vai conseguir construir, não vai ter dinheiro para construir, principalmente quando tiraram o Dilma, ele disseram, agora que eu quero ver ele fazer alguma coisa. E aí ficava torcendo contra, achando que nós não íamos construir. Quando nós começamos a fazer, aí ele disse, mas ele não vai ter dinheiro para manter, e aí não vai conseguir manter. E graças a Deus, Mário, nós temos 23 policlínicas prontas. Hoje entregamos a 21ª, que é em Serrinha, tem mais 2 em Salvador já concluídas, que nós vamos ajustar aqui a data com o município para poder fazer a entrega. Mas eu diria, Mário, que o que nós estamos fazendo é completando algo que o Wagner começou desde 2007. O Wagner, em parceria com o Lula e com a Dilma, ele construiu mais de 2.000 postos de saúde na Bahia. Construíram 6 unidades de saúde novas. Mas o que faltava desses mais de 2.000 postos de saúde, e que é um problema do país inteiro, as pessoas iam no posto de saúde, aí o médico passava uma receita para consultar um especialista, ou passava um exame, a tomografia, a ressonância, a endoscopia, a colonoscopia, exame do coração, enfim. E as pessoas não tinham onde fazer esse exame. Com o passar do tempo, a pessoa começa a se desestimular. O que é que eu vou fazer no posto de saúde? Eu chego lá, não vou ser atendido. Se for ser atendido, o médico vai passar uma consulta com o especialista, um exame, eu não vou ter onde fazer, eu não vou, não. E eu digo sempre, saúde é ausência de doença. E uma política pública correta de saúde no mundo inteiro, quem melhor acerta no mundo fazendo política de saúde é aquele que aposta na prevenção, que aposta no diagnóstico precoce. Mesmo os planos de saúde privados hoje, Mário, do mundo inteiro, os melhores planos do mundo, eles estão apostando fortemente na prevenção, no monitoramento das pessoas, para que as pessoas façam exercício físico, controlem sua alimentação e façam os exames precocemente. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Uma mulher, se fizer um exame de mama ou para diagnosticar eventualmente um problema de colo de útero e ela descobre bem cedo, uma pequena intervenção
ou um pequeno tratamento é capaz de repor a saúde plena dessa mulher e, eventualmente, tomar as providências preventivas que ela tenha que adotar. Agora, se ela não vai no médico e quando vai descobrir o problema, infelizmente pode acontecer como aconteceu com minha mãe, que mesmo jovem, aos 48 anos, quando descobriu o câncer, já estava nos 2 seios, já tinha inclusive se expandido para as axilas. Ela retirou, na época, os 2 seios, tirou praticamente todo o material que estava nas axilas, mas lutou bravamente 8 anos pela sua vida e não conseguiu resistir. Então, é assim, quando você descobre tarde, por mais esforço e por mais rapidez que você consiga ter acesso ao hospital, pode não resolver mais o problema. Então, a solução da saúde é a prevenção, é a pessoa se cuidar, fazer exercício físico, cuidar da alimentação e, periodicamente, estar fazendo seus exames. É por isso que nós estamos espalhando na Bahia inteira as policlínicas. Temos ainda outra para inaugurar no interior esse ano, mais 2, na verdade, uma em São Francisco do Conde e outra em Santa Maria da Vitória, para completar a cota desse ano, mas nós chegaremos a 26, Mário, entregues na Bahia até ano que vem, se Deus quiser. Governador Rui Costa, você hoje está inaugurando um novo estúdio da Rádio Metrópole, onde está Zé Eduardo e Chico, que vão conversar agora com você para a gente ver esse estúdio aí. Cadê vocês? Cadê vocês, Zé Eduardo e Chico? Meu querido Mário, eu estou aqui, no novo estúdio da Metrópole. A pata é chique, viu? Governador, o senhor... Governador... high-tech. Governador, o senhor está num cenário de casa, muito bacana, com livros, mas eu convido o senhor, estou mandando buscar o senhor agora aí. Por favor, vá para a porta do palácio para conhecer o maior estúdio de rádio do Brasil, governador. A estreia com o senhor aqui, com o grande mestre Mário de Melo Kertz. Que estúdio, viu? Vamos dar uma passeada aí, por idade, para ele conhecer. Aí, vamos ver, vamos passear aí por Nardelli aí. Olha o estúdio novo aí da Metrópole. Olha o Chico aí. Tá muito bonito, viu? Trabalho do Chico aí. Fala aí, Chico. Bom dia. Bom dia, governador. Zé Eduardo, pode fazer sua pergunta de presepado. Governador, o senhor baixou um deck... Esse Chico é um sacana. Esse aí entrega logo, desde que presepado. Cópia fiel do pai. Cópia fiel do pai. Governador, o senhor baixou um decreto que os músicos foram ao delírio no último sábado. Vou te falar a verdade. O senhor é muito cauteloso e é compreensível essa cautela diante do que a gente está vendo, como no Rio de Janeiro, em São Paulo. E o senhor está esperando baixar aqui. Eu imagino a pressão que o senhor não recebeu desse setor de eventos, no qual eu posso até dizer que eu me incluo, porque eu vim também do setor de eventos, Chico também é do setor de eventos, está no dia a dia com os músicos. Teve músicos chorando, me pedindo, pelo amor de Deus. E aí primeiro começou a abrir para bar, e aí eu fui a um bar esse final de semana, Mário, onde eu quero até levar meu querido Mário para esse... É um bar que fica ali na Ondina, um barzinho que tem voz e violão, um dos poucos que ainda resta voz e violão. Quando eu entrei, o cantor Beto Nath fez um discurso. Disse, eu quero agradecer, meu amigo, porque nós estávamos numa situação difícil. E aí ele falou, e agora fiquei mais feliz, porque ontem o governador baixou o decreto liberando para 1.000 pessoas. Mas aí vai aquela pergunta que o governador odeia que faça. Mas eu vou fazer. Não se chateie comigo, por favor. Vai ter carnaval. Vai ter carnaval, governador? Vamos lá, bom dia, meu amigo. Zé Eduardo, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os amigos aí da Metrópole. Primeiro, parabéns. Ficou um estúdio aí high-tech, moderno, com imagem tecnológica. O maior prazer de estar aí presente aí na próxima entrevista. Vamos pessoalmente. Deixa eu lhe dizer, é evidente que desse lugar aqui em casa, em Ondina, no gabinete, onde eu faço aqui os meus estudos, as minhas entrevistas, daqui eu tive a oportunidade de dar muitas entrevistas ao longo dessa pandemia. E com muita dor, seja pelas pessoas que estavam doentes, perdendo seus entes queridos, mas também dor em adotar medidas restritivas
que eu sabia do impacto econômico, social que essas medidas alcançavam, mas eram absolutamente necessárias. Eu digo sempre, eu comparo para as pessoas entenderem, é como alguém que tem que dar uma injeção numa filha pequena, um remédio amargo, e que a criança chora, faz chantagem emocional, pede, pelo amor de Deus, chorando para não dar o remédio, mas quem é pai, quem é mãe, quem é avô, avó, que ama seus filhos, seus netos, aplica o remédio, mesmo a criança não querendo tomar, porque sabe que aquilo vai salvar a vida dela. E a mesma coisa é um governador quando tem que tomar medidas duras, restritivas, mesmo sabendo o impacto e a dor que aquilo vai provocar, se fazia necessário. Mas agora, nesse momento, Zé Eduardo, nós estamos com os números, graças a Deus, caindo de forma substantiva, e nós podemos, paulatinamente, ir liberando os eventos e liberando as atividades de turismo, as atividades de congresso, feiras, e mesmo, eventualmente, pequenos shows. Então, nós tivemos no sábado liberação de até 1.000 pessoas, podem agora ser feitas atividades. Liberamos a possibilidade de, no palco, estar liberada a quantidade de pessoas, ou seja, não tem restrição da quantidade de pessoas. Eventualmente, um decreto municipal dessa ou daquela cidade pode restringir alguma coisa, mas do âmbito estadual não tem qualquer restrição mais, do ponto de vista do palco. Então, o objetivo nosso é ir voltando paulatinamente. Quando eu me nego a dar uma previsão definitiva sobre o carnaval ou sobre festas de maior porte, é para não dar sinalização trocada, porque, infelizmente, comunicação de massa, Mário Kess, que é o nosso professor especialista aí, sabe, se você der comunicação trocada, as pessoas, às vezes, só entendem o final da mensagem e não entendem toda a mensagem e acaba trocando uma coisa pela outra. Então, se você disser que, eventualmente, já tem condições de ter festa grande, as pessoas começam a achar que já não precisam tomar vacina, já não precisam tomar a segunda dose, já não precisam tomar a terceira dose, já não precisam usar máscara. Fica aquela sensação que a doença, o vírus já foi embora. E isso nem de longe é verdade. O vírus está aí, o vírus já se mostrou muito traiçoeiro. Eu cito o exemplo aí de Israel, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que em algum momento esse ano acharam que já tinham se livrado do vírus e recomendaram que não precisava usar mais máscara, por exemplo, Israel, e a doença voltou com muita força, a nova variante. Então, esse é um vírus que se mostra desafiador da ciência, e, portanto, todo cuidado é pouco com ele. Então, nós recomendamos que as pessoas continuem a tomar vacina. Por favor, compareçam para tomar a segunda dose. E aqueles que têm mais de 80 anos, compareçam para tomar a terceira dose, conforme o calendário do seu município. Então, nós queremos, o mais rápido possível, já ampliar para os maiores de 60 anos. A ideia é vacinar todos acima de 60 anos, com a terceira dose, e com isso, garantir que a doença não volte. Então, dia 15, agora essa semana, nós vamos desativar os leitos da Fonte Nova, para liberar já a partir da próxima semana, se quiser, o Bahia, o Vitória, mandar seus jogos no estádio da Fonte Nova. E estamos retornando os outros leitos às outras doenças. Por exemplo, o Hospital de Caetité, que é um hospital que foi construído, vocacionado para ser um hospital do câncer, e estava com seus leitos dedicados à Covid, e nós estamos devolvendo para o tratamento de câncer, assim como outros leitos também devolvendo as suas doenças de origem e liberando, portanto, as UTIs, os centros cirúrgicos, as enfermarias, para que possamos atender as diversas outras doenças que acometem a população. Mas, no momento adequado, nós vamos falar sim, sobre Réveillon, sobre Carnaval, porque eu não quero antecipar para que não passe uma comunicação trocada para a população. Então, o momento é de continuar se cuidando. Se você vai sair na rua, use máscara, por favor. A máscara, depois da vacina, é a ferramenta mais eficiente. Isso está comprovado, isso não é minha opinião pessoal. Os cientistas do mundo inteiro, os pesquisadores do mundo inteiro, de todos os países do mundo, já comprovaram que a máscara, depois da vacina, é a ferramenta
mais importante de contenção, volte a ter as atividades de grande porte e, com isso, volte a plena atividade econômica do turismo, do ramo de diversão, de lazer, de festas. Isso é o que nós desejamos. Mas já está liberado até 1.000 pessoas em ambientes e vamos paulatinamente crescendo esse número semana após semana, quinzena após quinzena, assim que a gente vai constatando que os números estão se mantendo em queda, estão sob controle. Governador, eu vou atravessar um pouco aí esse assunto para a gente ir para a política. Nós tivemos um 7 de setembro quentíssimo. Depois a gente viu aquela carta de Temer, né? Temer escreveu, engraçado que tanto o presidente quanto o Temer fizeram questão de deixar bem claro que foi Temer que fez, mas ele que assinou. Você acredita realmente que Bolsonaro vai cair na real, vai tentar enfrentar os verdadeiros problemas? Porque a pandemia, a inflação, a fome, o desemprego, a crise energética, isso... Você vê o seguinte, nesse discurso dele lá na Avenida Paulista, hora nenhuma ele falou de qualquer projeto de governo. Ele falou só dele, de não ser preso, de não sair de lá, de não obedecer, chama ministro canalha. Sim. E aí, Rui, você está comprando essa pule? Olha, eu não acredito em absolutamente nada que ele disse ou que escreveu, porque ele, por diversas vezes, já sinalizou isso ao longo do seu governo. Infelizmente, Mário, isso tudo, na minha opinião, se tem algo que ele se mostrou capaz e eficaz, em utilizar e manipular a comunicação, né? Seja difundindo calúnias, mentiras, através das redes sociais, especialmente do Zap, e também se mostrou eficaz em despistar, em distrair a opinião pública e a imprensa, todo dia pautando naquele cercadinho dele uma calúnia, um xingamento a alguém, e aí a imprensa, a população, o dia inteiro passa discutindo aquela atitude absurda, escandalosa do presidente, que xingou alguém, que falou uma bobagem pela manhã no cercadinho lá, e ao invés de discutir a fome que crescia, o desemprego que cresce, a pobreza que aumentou, a economia que patina, o preço absurdo do gás de cozinha, dos combustíveis, nós passávamos o dia inteiro, semanas inteiras, discutindo as bobagens que o presidente falava todos os dias pela manhã no seu cercadinho. Então, qual o objetivo disso? Para distrair a população e evitar que as pessoas e que a imprensa discutissem o seu governo, que, por sinal, Mário, inexiste. Hoje, infelizmente, nós não temos governo no Brasil. Você não tem um governo... nós estávamos falando da saúde. Eu pergunto a quem está nos acompanhando, você sabe qual é a política pública de saúde do atual governo? Quais são os programas, quais são as ações, quantos hospitais... Eu não vou dizer na Bahia, não, que ele não tem obra nenhuma, mas quantos hospitais ele construiu ou ajudou a construir no Brasil afora? Quantas policlínicas ele ajudou a construir? Quantas escolas novas ele ajudou a fazer ou construiu nesse período dele? Qual é o programa dele de educação ou de infraestrutura, de logística, de portos, de estradas? As estradas da Bahia estão todas esburacadas, mas as estradas federais. A 242 é uma buraqueira só, é uma das principais estradas da Bahia. Então, simplesmente não tem governo. Todo o dinheiro federal hoje está no balcão para atender a sua base parlamentar. E o país está à deriva, a economia completamente à deriva, a imagem do Brasil destruída no exterior. Então, infelizmente, são 4 anos que, para consertar o estrago desses 4 anos, vai demorar bastante, viu? Não vai ser fácil, seja quem for que ganhar a presidência, vai ter um trabalho enorme para consertar a destruição que eles fizeram ao longo desses 4 anos. E aí, Chico, qual é a pergunta que você tem aí para o nosso querido governador?
Não, falar da segurança pública, governador, eu sei que tem muita coisa sendo feita e teve um acidente ontem com dois policiais, eu queria ouvir o senhor. Olha, infelizmente, ontem nós tivemos um óbito de um tenente, vai aqui minha solidariedade, meus sentimentos a seus familiares. No sábado, perdemos um soldado lá em Porto Seguro. E aí, Mário, eu já repeti isso aqui provavelmente dezenas de vezes em entrevistas com você, na metrópole, mas vai mais uma vez a minha indignação, a minha revolta com esse modelo jurisdicional, criminal existente no Brasil. E aí eu não quero jogar a culpa em cima do juiz, mas eu diria que a lei criminal brasileira precisa mudar rapidamente. Não é possível, é inaceitável que a mesma pessoa seja presa 1, 2, 3, 5, 6 vezes, muitas delas respondendo a crimes de homicídios, e que, eventualmente, aqueles que respondem são condenados ao homicídio, com 1/6 da pena, possam ter algum tipo de liberdade. Eu considero, como cidadão, como pai de família, eu considero isso inaceitável. Sei que podem vir aí dezenas de juristas para debater o tema. Eu não sou jurista, não sou formado em direito, aqui eu estou falando como pai de família. Eu não aceitaria, em nenhuma hipótese, um filho meu, uma filha minha, ser morto por um criminoso, por um bandido, e depois de 2, 3 anos de cumprir pena, ele esteja solto. Eu não aceitaria, me revoltaria. Eu estou falando como pai, como governador, como cidadão, como ser humano. A vida é um bem sagrado que Deus nos deu. E eu não consigo entender como correto você prender a mesma pessoa várias vezes. Às vezes prende com fuzil, com a metralhadora, com escopeta, com pistola, e essa pessoa em poucos dias está solta. Eu não imagino que na Alemanha alguém vai ser preso com fuzil e vai ser solto numa audiência de custódia. Eu não imagino que na Inglaterra alguém vai ser preso com a metralhadora e poucas semanas depois está solto. Então, eu não consigo imaginar isso. Acho que a lei brasileira precisa mudar. Isso sim é urgente. Em vez de discutir bobagem, fake news, o Brasil devia estar discutindo coisa séria. E precisamos, Mário, você que já muitas vezes já vi várias entrevistas suas fazendo debate sobre isso, precisamos fazer um debate sobre a questão das drogas no Brasil. O Brasil virou, para muitos, o terceiro, para outros, o quarto, quinto ou sexto maior consumidor de drogas no mundo. E a droga está mais do que comprovado. A droga é responsável por... Alguns falam de 70%, outros falam de 80% dos homicídios do Brasil estão vinculados, direto ou diretamente, ao comércio ilegal de drogas, ao tráfico de drogas. E o Brasil virou um grande consumidor no mundo, independente se é o quarto, quinto ou sexto maior consumidor do mundo. O fato é que o Brasil é um dos maiores consumidores de droga do mundo, em várias camadas sociais, e a gente precisa dizer com todas as letras: o consumo de drogas é que financia o crime organizado, é que financia a morte de adolescentes, que financia a morte de policiais. Isso, Mário, acrescido a essa atitude irresponsável do presidente da República, que liberou e facilitou a compra e a disseminação do uso de armas no Brasil. É visível o crescente número de armas e o poderio de armas dos bandidos. Eu sei que alguém poderá entrar e dizer: mas só foi liberado, governador, para pessoas do bem, pessoas de família, pessoas honestas comprarem armas. O fato é que, independente de quem compra, essas armas, mais cedo ou mais tarde, acabam chegando na mão dos bandidos. E hoje, a polícia, os soldados, sargentos, tenentes, capitães, major, tem que ir para a rua para enfrentar bandido com fuzil, com pistola automática, com metralhadora, com equipamentos sofisticados. E mesmo essas pessoas sendo presas com esses equipamentos, rapidamente ou em pouco tempo, eles contratam advogados com escritórios fortes de advocacia, com bastante influência, com força e com base na lei existente. Essas pessoas são colocadas em liberdade. Então, fica aquela sensação para os policiais militares e civis que estão enxugando gelo. Então, essa é a nossa manifestação, e eu quero aqui
nós estamos ampliando, reforçando, eu estou aplicando mais de 800 milhões de reais em tecnologia, modernizando a comunicação do Estado. Até então, você não falava via sistema de rádio para todo o Estado, via viaturas, você tinha ilhas que só se falavam dentro dessas ilhas. O investimento que nós estamos fazendo em tecnologia, vamos falar com o Estado inteiro, o investimento em vídeo monitoramento, instalação de câmeras para reconhecimento facial, reconhecimento de placas de carro, enfim. Isso vai ser uma ferramenta importante para a prevenção do crime, para, eventualmente, reunir provas para a condenação dos criminosos. Mas esse esforço todo, são mais 2.000 policiais que nós estamos colocando para dentro da Polícia Militar até ano que vem. Autorizei já um novo concurso da Polícia Civil, mais 1.000 policiais. Mas isso tudo, Mário, fica aquela sensação de que você vai fazendo um investimento gigantesco, mas que na hora H, na hora de deixar na cadeia, deixar cumprindo pena quem é criminoso, perigoso, infelizmente a gente não consegue pela frouxidão da legislação brasileira. Eu não conheço país do mundo desenvolvido que tenha uma lei tão frouxa para quem comete homicídio como no Brasil. Zé Eduardo, o programa é seu, Zé, está muito calado. Meu querido Mário, essas são perguntas assim que... O Mário está bronzeado, você já viu? Está bem bronzeado. Ele está criando barba agora. Charme. Está todo moderno aí. A gente sente muito, né, governador? Eu imagino o senhor em casa e receber a notícia, né, Mário, da morte de um policial no enfrentamento, né? Terrível, terrível. No confronto, porque esses caras eles estão no confronto no dia a dia e está crescendo, como disse aí. O Brasil inteiro está tomado por isso. Temos imagens aí de Fortaleza, recentemente, de uma joalheria, não sei se o governador tomou conhecimento disso, Mário, uma vendedora, o cara entrou na joalheria para assaltar, a vendedora não reagiu, levantou a mão, ele matou a vendedora. Isso está acontecendo no Brasil, então é um negócio assim. Aí você fala o quê? Qual é a solução? Contratar mais policiais? Armar mais policiais? Ou a coisa é muito mais embaixo do que a gente pode pensar? Mas eu tenho uma pergunta para fazer ao governador. Politicamente falando, governador, ano que vem, qual o seu pensamento? O senhor não gosta também? Ele não gosta. Ele manda uma mensagem para André Covello já. André, Zé Eduardo de novo. E criando problema. Politicamente falando, governador, me faça um cenário baiano aí e a sua presença no cenário da política no ano que vem. Ô Zé, eu tenho priorizado as entrevistas para falar de trabalho, porque esse não é um ano eleitoral, o ano eleitoral é só ano que vem. E eu sei que a população, às vezes, fica de paciência esgotada quando, infelizmente, nesse ambiente que nós vivemos, e o Brasil virou um país da mentira, do fake news, e de uma ausência completa de governo federal, as pessoas gostam, eu percebo isso, de ver quem está na política, prefeito, governador, deputado, falar de trabalho, falar de entregas, falar do que está fazendo para melhorar a vida das pessoas. Por isso que eu evito falar de política esse ano, já que a eleição é só ano que vem. Mas eu sei que isso aquece as entrevistas, que os jornalistas gostam, que o Zé Eduardo adora falar da eleição. Mas, Zé, ano que vem, na minha opinião, haverá uma polarização forte a partir do debate nacional. O desastre do país é tão grande que as eleições presidenciais, na minha opinião, irão polarizar o debate nacional, o debate no país inteiro. E as eleições estaduais estarão, na minha opinião, a reboque desse debate. Não tenho dúvida em afirmar isso. Por quê? Porque o país, a economia está em frangalhos, o desemprego disparou, a pobreza aumentou, a inflação, infelizmente, a inflação voltou agora com toda a força, o preço do gás, o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos, a inflação voltou com muita força. Então, esse debate é que vai impactar a vida das pessoas e ele será mais forte. Então, acho que as eleições serão muito polarizadas a partir desse embate nacional e o embate estadual ficará, na minha opinião, relegado a um plano inferior.
E, a partir desse debate nacional, as eleições vão ser definidas nesse embate nacional, e eu espero que possamos, ano que vem, ajudar a modernizar o Congresso Nacional. Nenhuma mudança no Brasil, é bom que a população tenha consciência disso, nenhuma mudança no Brasil será possível se não houver uma forte mudança, colocando gente de bem, gente que pense no coletivo, no Congresso Nacional. Se não fizermos isso, qualquer que seja o presidente da República, ele terá imensas dificuldades de governar, imensas dificuldades. Zé Eduardo, hoje o governo federal não tem programa de governo, nem de saúde, nem de educação, nem de infraestrutura. Todo o dinheiro está no balcão da política, está no balcão das emendas. Hoje, nada é feito sem a assinatura do relator do orçamento, da Comissão de Orçamento do Congresso. Então, não se governa desse jeito, colocando todo o dinheiro na base da barganha da política, como está hoje, infelizmente. Deputados têm, às vezes, 50 milhões, 100 milhões de emenda, 200 milhões. Se falava do rateio dos espaços políticos, nunca no Brasil, eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo hoje, nunca vi. Deputados controlando órgãos inteiros, secretarias, empresas inteiras. É um escândalo, na minha opinião, o que está acontecendo no Brasil. Nem o dinheiro, Mário, para concluir as creches e as escolas que eles iniciaram, eles estão mandando. E, por isso, eu estou fazendo convênio com os municípios para concluir as creches e as escolas que eram para ser concluídas com o dinheiro federal, e eles não estão mandando, porque todo o dinheiro foi para o balcão da política. E eu espero que, ano que vem, nesse debate, o povo brasileiro, o povo baiano, que nós possamos eleger uma bancada de gente séria, de gente que possa pensar no Brasil, pensar no povo brasileiro, nos mais pobres, porque senão será muito difícil para qualquer presidente. E acho que as eleições vão ser polarizadas a partir daí, e aqui o que nós vamos trabalhar muito é para que esse projeto que transformou a Bahia, que saiu de um estado que foi governado muitos anos, que tinha muita escassez de água em várias cidades, que saúde, nós não tínhamos infraestrutura hospitalar nas cidades do interior, uma fragilidade enorme de infraestrutura das estradas, que nós transformamos esse estado, que é evidente, tem muita coisa por fazer, mas é inegável, e eu me orgulho de ter participado de um projeto que fez o maior investimento da história da Bahia. Eu digo com muito orgulho, nenhum outro momento da história da Bahia, nenhum outro governador investiu tanto como nós estamos investindo, nenhum outro. Em nenhuma região da Bahia e em nenhuma área. Saúde, eu não tenho dúvida, disparado é o maior investimento na área de infraestrutura, na educação. Então, acho que esse é o debate, eu espero que aconteça. Se 2018, Zé Eduardo, foi marcado pelo debate, pela influência da mentira, do fake news e dos grupos de zap, eu acho que esse debate do ano que vem será marcado pela fome, pela pobreza, pela volta da inflação e daqueles que nos estados são aliados do Bolsonaro, aqueles que, mesmo não assumindo publicamente, porque tem vergonha, mas todos os seus deputados, toda a sua base parlamentar, anda de avião, grava vídeo, vota com o Bolsonaro, ajuda Bolsonaro a destruir o Brasil. Então, esse debate que será feito, aqueles que estão sustentado e ajudado a eleger Bolsonaro, dos que não ajudaram o Bolsonaro e não ajudam o Bolsonaro. Esse é, na minha opinião, que será o debate do ano que vem. Os que estão junto com o Bolsonaro e que ajudaram a destruir o Brasil e ajudaram a eleger Bolsonaro. E os vídeos estão aí, todo mundo que apoiou, que gravou o vídeo pedindo voto para Bolsonaro, está aí gravado o vídeo de todo mundo pedindo, e isso ano que vem será, na minha opinião, um debate grande, porque as pessoas não podem eximir de suas responsabilidades. É por isso. Eu me enganei. Não se enganou coisa nenhuma. Eu concordo. É por isso que eu defendo sua candidatura ao Senado. Estou falando sério. Você se lembra que desde que começou a pandemia, quando você teve a grandeza junto com a Semineto, né, que vocês são de correntes diferentes, e depois com Bruno Reis,
de trabalhar em conjunto. Eu cansei, inclusive, de fazer entrevistas com líderes nacionais e dizer: a Bahia é um exemplo e tem um líder que se formou na dificuldade, que é você. Então, pensar que você vai ficar pelo menos 4 anos afastado da política, ou então esperar que um eventual presidente eleito leve você para isso, eu pessoalmente sou contra, mas é uma questão pessoal minha. Né? E tem mais um, o que eu acho engraçado. Agora, o pessoal aí do estúdio, você precisa mostrar mais o estúdio, mostrou só um pedacinho. Outro dia eu fiquei muito invocado quando eu vi João Roma, que é um rapaz inteligente, ele é culto, ele não é uma topeira de jeito nenhum. Ele dizer que quer ser candidato a governador para defender o legado de Bolsonaro. Aí pergunto-lhe eu, que legado é esse? É capaz de aparecer o estúdio aí da metrópole com o governador e eu mesmo, não? Bota a imagem, ficou bonito, viu? Foi, depois sumiu, fechou só aí. A decoração de quem? Quem foi que fez? Chico, tudo Chico. A produção de Chico, ficou bonita a imagem. Mas, Mário, deixa eu lhe dizer, infelizmente, o presidente não tem nenhuma obra pensada, planejada no seu governo para o estado da Bahia. Eu não sei o que é que as pessoas vão falar, o que é que vão dizer em relação à Bahia, eu diria ao Brasil. Eu não conheço, mesmo obras que foram iniciadas com Dilma, você imagina. Por exemplo, ele veio outro dia à Bahia para inaugurar a duplicação da BR-101, que é de Feira de Santana até a divisa de Sergipe. Essa estrada de Feira até a divisa de Sergipe, Mário, dá 160 quilômetros em ordem de grandeza, 160. Depois de 3 anos de governo, ele veio inaugurar 18 quilômetros. 18. E a obra tinha iniciado em 2015 com Dilma, passou por Temer, 4 anos, e 3 anos dele, ou seja, 8 anos depois, ele veio inaugurar 18 quilômetros de 160, uma obra iniciada com Dilma. A ferrovia, essa ferrovia foi paralisada em 2015. Ali naquele momento que Dilma foi cassada, a FIOL foi paralisada, e de lá para cá eu pedi várias vezes, formalmente, inclusive, que a ferrovia fosse passada para o estado da Bahia para a gente acelerar a licitação e a conclusão da ferrovia. Pois bem, nada foi feito, e agora ele vem aqui a Tenha-Sul, licitou, fez o leilão, na verdade, porque o governo federal não tem dinheiro, o dinheiro está no balcão da política, não para fazer ferrovia, mas está no balcão da política, e a Bamin ganhou para concluir. Pois bem, ele veio aqui, Mário, em Tenha-Sul. O jornal Estado de São Paulo até fez uma matéria sobre isso, a jornalista que estava acompanhando gravou a fala dele, ele falou 7 minutos, Mário, 7. Nos 7 minutos não falou a palavra Bahia, não falou a palavra ferrovia, e não falou nada sobre a obra, nada sobre o impacto da obra. Ou seja, ele não conhece nada sobre a Bahia, nada sobre nada. Ele veio aqui no dia, falou 7 minutos sobre fake news, sobre briga dele com o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma lástima. As pessoas, os empresários que estavam lá, inclusive a Bamin é controlada por multinacional, diz que foi uma vergonha, porque a multinacional, a matriz, pediu para transmitir ao vivo o evento com o presidente. Diz que o tradutor só interrompia e dizia assim, palavrão. Aí começava a traduzir no palavrão. Aí, palavrão. Aí o comentário depois, nas empresas lá fora, com os diretores internacionais, como é que um ato presidencial, uma fala de 7 minutos, pode ter tanto palavrão? É evidente que muitas vezes você não traduz um palavrão, né? Porque não existe aquela expressão em outra língua, né? Que você possa traduzir, mas o tradutor só dizia um palavrão, um palavrão, um palavrão. Então, o comentário depois dos diretores é que a palavra que o tradutor teve que usar mais frequentemente foi palavrão. Então, esse é o presidente da República que nós temos. Então, talvez seja esse legado que ele queira
defender o legado do palavrão, da mentira, do xingamento, da pregação da violência. E Zé Eduardo tinha perguntado sobre violência. Quando o próprio presidente da República estimula, faz a sua campanha com sinal de arma, de violência, estimula a violência contra a mulher, estimula o preconceito contra negros, contra índios, contra pobres, ele está dando sinal verde para aumento da violência. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje, aumento da violência contra as mulheres, aumento da violência dos bandidos, tem indiretamente a sintonia com o discurso violento e agressivo do presidente da República. Diga, Zé Eduardo e Chico, é com vocês aí, cadê esse estúdio? Governador, o senhor falou que vai voltar a ter jogo na Fonte Nova, e já tem alguma previsão de volta de público? Olha, nós vamos analisar aí nas próximas semanas com o avanço da vacinação. Por enquanto, nós estamos aí em torno de 35% de imunização da segunda dose. É evidente que, na minha opinião, não dá para pensar, por menores que estejam os números, com o retorno de público antes de ultrapassarmos a 50% de vacinação da população. Quando eu digo ultrapassar 50%, é evidente, eu falo de imunização completa, ou seja, com a segunda dose. E quando nós liberarmos o público, nós condicionaremos a entrada no estádio à apresentação do comprovação de vacinação da segunda dose. Então, será exigido a vacinação de segunda dose para a entrada no estádio e logo, logo nós vamos exigir para a entrada em todos os ambientes coletivos. Se ainda não estamos exigindo, porque a idade ainda não chegou à idade de segunda dose, por exemplo, para menores de 40 anos. Mas assim que a idade for reduzida, nós vamos começar a exigir, inclusive nas academias, nos espaços coletivos, nós vamos exigir para ter acesso à segunda dose da vacina. Por quê? Porque só ela garante não só a imunização individual, mas a não proliferação do vírus. Então, nós vamos condicionar ao avanço da vacinação. Então, assim que passar dos 50%, aí a gente terá condições, na minha opinião, de começar a pensar em liberar o público progressivamente, condicionado à apresentação da segunda dose. Eduardo. Governador, e a notícia importante aqui, a Bahia tem 30% dos leitos de UTI adulto ocupados nesse domingo. Acredito eu que seja o percentual que mais agrada ao governo, né? O que mais chega dentro do que o senhor esperava. Aí aqui tem outra. Já falando de Portugal, né? Portugal vai acabar, máscaras deixam de ser obrigatórias nas ruas de Portugal. O senhor acredita quando isso vai acontecer aqui na Bahia? Ô Zé, como eu me referi ao público nos estádios, eu acho que isso só quando ultrapassar a marca dos 50% de imunizados com a segunda dose. A Organização Internacional da Saúde, a Mundial da Saúde, orienta que acima de 70%, 75% de imunizados é que nós teríamos uma segurança maior. Então, ou seja, se a OMS fala em torno de 70%, 75%, só dá para começar a discutir o assunto quando a gente, pelo menos, ultrapassar 50%. Antes disso, é um risco grande, não dá para se falar de retirar máscara com 35% da população vacinada. Alguns já dizem, mas a primeira dose já tem mais. Mas a primeira dose está mais do que comprovado que não dá proteção total às pessoas, que garante a proteção maior a segunda dose, e para os mais idosos nós já estamos tendo a necessidade de aplicar a terceira dose. Então, a ideia é que os dois assuntos a gente possa discutir quando ultrapassarmos a marca dos 50% de vacinados. Falta pouco, estamos perto disso, já que no dia de hoje nós estamos aí com 35% da população, e a ideia nossa é discutir com os municípios para a gente antecipar a segunda dose. Também outros países não têm utilizado prazo tão extenso entre a primeira e a segunda dose. Tem utilizado um prazo menor entre a primeira e a segunda dose, isso agiliza a imunização
e nós vamos fazer esse debate com as secretarias municipais e com um fórum que delibera sobre isso para tentar diminuir esse prazo entre a primeira e a segunda dose e, com isso, acelerar a imunização completa das pessoas. Israel começou ontem a aplicar a quarta dose da vacina da Pfizer, né, para debelar aquela coisa. Agora, governador, a ponte Salvador-Itaparica começa no seu governo ainda? O que é que o Bonitão tem lhe dito sobre isso? A ponte, com fé em Deus, sai, Mário. Eles estão, nesse momento, fazendo a sondagem. Cada pilar da ponte, né, o público está nos assistindo. O que é pilar, governador? Aquela estrutura de concreto que você vê na fotografia, parece um paliteiro, para sustentar a ponte. Em cada pilar daquele, você tem que fazer um furo e lá encontrar o ponto da rocha, embaixo da lâmina d'água, mais rígido, mais forte, a rocha mais sólida, para sustentar o pilar. Então, pela norma internacional, a cada pilar você tem que fazer uma sondagem, isso está sendo feito. A obra são 4 anos, eu espero que a gente possa iniciar ainda esse ano a montagem do canteiro de obras e o início da fundação, para que daqui a 4 anos a gente possa ver a ponte funcionando. Em novembro agora, Mário, nós entregamos uma outra ponte, que é a ponte sobre o Rio São Francisco, que vai ligar a região de Irecê, a região do Oeste, que liga a cidade de Barra à cidade de Irecê, Xique-Xique, a Barra. A ponte está pronta, agora falta pavimentação, sinalização, e em novembro a gente entrega à população. Mas a ponte Salvador-Itaparica, se Deus quiser, daqui a 4 anos ela vai estar funcionando para o povo da Bahia e para desenvolver ainda mais o Baixo Sul, Recôncavo, a ilha, e diminuir as distâncias e gerar emprego e renda para o povo. Bora, Zé Eduardo. Pois é, governador. A gente, como está falando aqui da violência, vamos falar também da educação, não é? Qual é a posição do senhor em relação à educação na Bahia? Melhorou? Evoluiu? Em que ponto o senhor acha que está a educação? O que precisa melhorar? E como foi passar na pandemia nessa educação, enfrentando o sindicato, enfrentando todos os protocolos? Isso atrasou um pouco o seu planejamento, governador? Atrasou, Zé, bastante, infelizmente. Isso prejudicou muito a nossa ação, em função de estar quase 2 anos aí, 1 ano e meio, né, com as aulas interrompidas. Agora, 5 dias está Mas bom, nós estamos acelerando, Zé, fazendo um investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais na educação para transformar a infraestrutura escolar. Nós queremos escolas modernas, escolas que tenham infraestrutura igual ou melhor que as escolas particulares, e por isso, no estado inteiro, nós estamos construindo escolas, além de com a infraestrutura adequada, com salas amplas, salas acima de 60 metros quadrados, tem salas com 64, 63 metros quadrados, as salas antes eram 49, 48, tem a sala de 44 metros quadrados, então os alunos ficavam apinhados, socados, nem dava para o estudante se movimentar dentro da sala, se levantar o cotovelo, dava cotovelada no aluno que estava do lado. Isso, é evidente, prejudica a aprendizagem, prejudica a audiência, a realização das aulas, e nós estamos fazendo esse investimento em dezenas de escolas, para não falar em centenas. São mais de 600 escolas que passarão por intervenção física. Aqui em Salvador são várias, no Imbuí, em São Cristóvão estamos construindo escola nova, no Imbuí, em Cajazeiras nós temos escola nova, em 7 de abril, ali onde a Vila Canária, uma escola nova, no Cabula, lá no subúrbio, no Lobato, em Paripe, e no estado inteiro. Escolas com piscina semiolímpica, escola com ginásio coberto, com quadra poliesportiva, com teatro, com laboratórios, ou seja, escolas com infraestrutura moderna, para que nós possamos colocar a escola de tempo integral, Zé Eduardo, onde o aluno vai ficar o dia inteiro na escola, tomar o seu café da manhã, almoçar na escola e poder, no turno da tarde, aprender uma profissão, porque todas terão curso profissionalizante. Nós já temos 200 escolas no estado com curso profissionalizante. Agora, em parceria com o Senai e SESI,
abrimos 200 mil vagas de curso à distância, com certificado, com diploma, para todas as escolas do Estado, via internet, e todas essas escolas terão, portanto, educação profissional, então o aluno poderá praticar um esporte, natação, futebol, vôlei, basquete. Também teremos um espaço para prática de esportes de contato, como o boxe, o judô, o karatê nas escolas. Então, nós queremos incentivar fortemente a prática esportiva, cultural, e, com isso, formar cidadão do bem, ou seja, o cidadão não é só aprender as matérias, mas também ter um jovem ou adolescente ter oportunidade de praticar atividades culturais, atividades esportivas, é isso que nós estamos fazendo. Esse ano, estamos fazendo um forte investimento no apoio social e econômico às famílias. Mais de 300 mil famílias estão recebendo um apoio, o que nós batizamos de auxílio permanência, recebendo um valor por mês para que eles ajudem a família a comprar, a reforçar a sua alimentação. Temos 52 mil vagas para monitores escolares, são aqueles alunos que têm nota melhor, para apoiar e ajudar os alunos que têm um desempenho menor. Então, nós criamos 2 monitores por sala de aula, são 26 mil salas, e esses monitores recebem R$100 por mês para poder ajudar os outros estudantes, e além do que nós estamos pagando um valor equivalente a uma cesta básica a todos os alunos da rede. São 750 mil alunos que têm recebido esse valor. Então, ao todo, são mais de 600 milhões aplicados somente nesse apoio social e econômico aos alunos da rede estadual, nesses 3 programas aí de auxílio financeiro para as famílias e para os alunos. E esperamos que ano que vem a gente possa voltar à plena normalidade das aulas. E eu já estudo, Zé, aqui em primeira mão, que se a gente continuar caindo os números, em outubro a gente já possa voltar com as aulas presenciais normais a partir de outubro, se os números continuarem em queda como estão. Você se referiu a 30%, mas é 30% hoje de um número já reduzido de leitos. Então, hoje nós temos 900 leitos abertos de UTI, Zé Eduardo, quando em março nós chegamos a ter 1.600 leitos de UTI abertos. Então, nós conseguimos reduzir o número de leitos, graças a Deus, estamos em 900, e mesmo desses 900 é que nós estamos com 30%, ou seja, cerca de 300 pacientes internados. Então, nós vamos continuar reduzindo o número de leitos e agora, dia 15, como eu já anunciei, a Fonte Nova será desativada. Você é a favor do impeachment do presidente agora? Olha, eu acho que ele não devia nem ter sido eleito, acho que ele já devia ter saído há muito tempo, mas Mário, eu vou ser honesto com você e com o povo da Bahia, como sempre sou. Eu não sei agir diferente, por mais que eu deseje, que eu torça que ele não tivesse sido eleito e que ele já tivesse saído, não acredito que com essa base parlamentar que ele tem, ele vai ser impeachmentado. Nunca, eu posso afirmar isso para o povo da Bahia, nunca na minha existência, você talvez tenha visto isso, mas aí é o seu depoimento, na minha existência, enquanto ser humano, eu vi tanto dinheiro no balcão do toma lá da cá como tem hoje no Brasil. Nunca, nunca. Nenhum governo abandonou completamente o ato de governar para entregar 100% do dinheiro aos deputados. Nunca aconteceu isso. E pela primeira vez isso está acontecendo. Quando eu digo isso não tem a ver com o governo, esse governo ou de esquerda, de direita, não. Qualquer governo, nós não temos isso. Infelizmente, neste governo, nós estamos presenciando esse absurdo que é ver todo o recurso federal entregue no balcão, no toma lá da cá. Então, esses deputados vão votar para acabar com essa brincadeira? Não vão. Eu não acredito nisso, por mais que eu torça, que eu deseje, que o povo brasileiro queira, eu não acredito que isso vai acontecer, só em um caso extremo, só se ele voltar aos devaneios dele, naquela tentativa de golpe, que aí pode ficar um constrangimento tão grande que não reste outra alternativa aos deputados. Mas, caso contrário,
eu não acredito. Eu já vi o presidente do DEM dando declaração essa semana de que nos confortou, causou conforto a declaração do presidente e o DEM não pensa em impeachment. Então, isso é um recado muito claro que o Bolsonaro está causando conforto aos deputados com tanto dinheiro que ele está botando no balcão. Então, eles estão muito confortáveis, Mário. Esse conforto, eles não vão votar em impeachment. Eu não acredito nisso, não. Rui, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo. A próxima você está convocado no estúdio da rádio. O Zé Eduardo, o Chico, se despeçam aí, mostrem mais uma vez esse belíssimo estúdio. Rui, você sabe que sempre você dá uma alegria enorme conversar com a gente. E você é meu candidato a senador, viu? Estou lhe avisando. Tá certo, Mário. Agradecer aí, pedir aí para nosso Zé Eduardo, ele paga o café da manhã, eu chego mais cedo aí para a gente tomar um café junto. Tá pago, governador. Tá pago. Tá. Senão ele vai botar a conta nas costas na metrópole aí, viu? Por aí. Um abraço, governador Rui Costa. Muito interessante, muito bom. Aliás, Mário, Chico e Nardelli, a repercussão nos blogs, né, não só aqui, mas em outros blogs, dessa entrevista com o governador. O governador segue agora, Mário, para a Serrinha. Não é isso mesmo? Isso, eu vou agora tomar um cafezinho, que eu não tomei café ainda, e assim que eu tomar um cafezinho aqui, eu vou seguir para a Serrinha, comer um ovo frito aqui da galinha que eu crio aqui no Palácio de Ondina. Tchau, Rui, tchau. Um abraço.